Discurso de ódio é uma expressão utilizada para caracterizar pessoas que têm aversão severa a algo ou alguém. Alguém que pratica ou incita a violência, o crime ou ódio contra alguém, contra algo ou contra um determinado grupo político, religioso, filosófico, contra qualquer tipo de crença de pessoa que esteja dentro daquela crença. O discurso de ódio é um discurso extremista de alguém que é fanático, de alguém que é alienado por algo e que prega o ódio e a violência contra aqueles seus opositores. O discurso de ódio está presente na política, na religião, no futebol, na filosofia, em qualquer área do conhecimento, na ciência, em qualquer área do conhecimento. Discurso de ódio pode ser contra um grupo social, contra uma etnia, contra um estado, contra um país, contra homens, contra mulheres, contra meninos, contra pessoas que têm determinadas condutas que são reprováveis moralmente e eticamente. Então, o discurso de ódio ele é um termo genérico que engloba violência, ameaça e ódio a uma pessoa que tem determinada crença ou comportamento. Assim como aquela crença, aquele comportamento está junto do discurso de ódio, o repúdio. Isso tem sido usado de forma para caracterizar pessoas que praticam determinados atos. Só que existem grupos militantes ideológicos, político-partidários, com pautas partidárias definidas, que têm usado essa expressão para calar seus opositores, para cercear a liberdade de expressão dos seus opositores. Eles dizem que todo pensamento contrário à ideologia dele, à pauta identitária deles, é discurso de ódio. Então eles conseguem fazer um malabarismo semântico, enganar as pessoas, manipulamento das pessoas e dizer, olha, todo mundo que se opõe ao nosso pensamento é um intolerante, é alguém que tem um discurso de ódio. Se você chega para um usuário de droga e diz, cara, deixa essa vida porque essa droga vai te levar para a morte, e se você morrer no vício da droga, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Ah, você está com discurso de ódio, está desejando mal a mim. Não, cara, eu não estou condenando você. Eu estou dizendo que você precisa largar essa vida de vício, porque você corre o risco de você morrer e na eternidade você irá para o inferno, porque você não arrependeu-se. Mas quem é você? Porque eu creio em Deus e acredito que quando eu morrer eu vou para o céu. Aí ele começa a dizer que você está pregando o discurso de ódio com ele. Porque ele se sentiu ofendido. Mesmo sem existir ofensa, ele se sentiu ofendido. E aí, esses grupos identitários que defendem pautas ideológicas começam a dizer que todo aquele que se opõe à crença dele é alguém que promove o discurso de ódio. E você vai ser perseguido por isso. Você vai ser caçado, você vai ser cancelado na internet, sua reputação vai ser assassinada. E você irá provar do ódio dessas pessoas. Por quê? Porque para elas, discordar, além de ser crime, é intolerância, discriminação e discurso de ódio. Eles dizem que defendem a liberdade de pensamento e a democracia, mas eles não defendem a liberdade de pensamento e a democracia de se pensar diferente dele, de se criticar o pensamento dele. Se você não concorda, você tem que se calar. Ficar calado, ficar só para você o seu pensamento. Você não precisa externar nada. A sua obrigação é ou concordar ou se calar. Então você é obrigado, é imposto a você uma ditadura do pensamento, a censura à liberdade de expressão, a violação ao direito constitucional. Aí você vai ser cerceado e esses grupos irão dançar, cirandar, zombar de você e punir você por você discordar do pensamento deles. Eles distorcem as palavras semanticamente e usam significados ideológicos e ignoram os significados etimológicos. Mas você diz assim, cara, mas o discurso de ódio não é promover violência, ameaça, apologia a crime contra a pessoa, contra os grupos religiosos, contra determinados grupos? Sim.
Mas eles sabem que esse é o significado etimológico da palavra. Mas dentro da ideologia deles, discurso de ódio é alguém que não concorda com o pensamento dele. Intolerante é alguém que não concorda com a forma de pensar deles. Você vai ser chamado de intolerante, de discriminatório, de praticar quaisquer tipo de fobia. E vai incluir você dentro dos ismos, das narrativas ideológicas dessas pautas identitárias. Lembre-se, discurso de ódio não tem nada a ver com discordar e com não aceitar um determinado pensamento. Discurso de ódio é promover violência, ameaça, extermínio ou destruição de uma pessoa ou de um grupo. As pessoas são livres para atacar as ideias, as crenças, respeitando os que creem e respeitando as crenças. Porque eu posso discordar de um pensamento religioso, político, sem demonizar as pessoas que estão dentro daquele pensamento religioso ou político. Mas é preciso entender uma coisa. Se eu estou fazendo uma pregação da palavra de Deus que combate como pecado e como consequência o inferno aquele pecado, aquele ato, eu vou dizer, porque isso eu tenho liberdade para manifestar meu pensamento, a minha fé. A Bíblia condena e o seu fim, se não deixar esse ato, esse tipo de pecado, é o inferno. E isso nunca foi, nunca será e nem nunca vai ser discurso de ódio. Quem diz o contrário é um intolerante, é uma pessoa que quer impor a ditadura do pensamento e que quer cercear a liberdade de quem pensa diferente dele. Porque o que é que eles querem? Eles querem que as igrejas, as religiões mudem as suas crenças e se adaptem à pauta identitária dele. Preguem as suas crenças, manifestem seu culto, as suas reuniões com base na ideologia deles. Eles querem padronizar a sociedade e transformar todo mundo em alienígena, em seres alienados, em seres acéfalos que nasceram sem nenhum cérebro, em que eles colocam um chip e guiam você para onde eles querem. É assim essas pessoas que defendem o falso discurso de ódio.